Tudo bom, pessoal? Vamos a mais um vídeo sobre engenharia de software. Hoje sobre os nossos diagramas de sequência. Lembrando, um diagrama de sequência é um diagrama comportamental. É aquele que descreve o comportamento, né, de uma determinada funcionalidade, mas num determinado tempo, né? Então, onde nós vamos ter um determinado ator, o qual vai fazer os pedidos à nossa interface, né, conhecido também como boundary, nossa interface sistema, ou seja, a nossa interface lá do software, né, e depois essa interface vai se comunicar com a nossa controladora, a qual vai se comunicar com as nossas classes, o nosso diagrama de classe, que na verdade no diagrama de sequência é conhecido como entidades, tá? Então, para chegar no nosso diagrama de sequência, nós temos que ter elaborado o nosso diagrama de caso de uso, com todas as funcionalidades. Após isso, o nosso diagrama de classe, para nós termos os nossos relacionamentos entre as nossas classes, né? E posteriormente o diagrama de sequência. O diagrama de sequência é elaborado com base nas funcionalidades descritas lá no nosso diagrama de caso de uso e no nosso diagrama de classe. Hoje, nesse exercício, nós vamos modelar a funcionalidade que é do processo de venda de ingressos, tá? A qual tem os seguintes requisitos. Ele diz que ao selecionar a opção de venda de ingresso, o sistema deve carregar todas as sessões ainda não encerradas. Então tem que lembrar lá. Então, na parte lá do nosso código, nós temos que efetuar esse carregamento, né? E detalhando o horário, o filme apresentado e o número da sala. Para então o cliente falar para o funcionário qual sessão deseja escolher, né? E aí o funcionário vai selecionar essa sessão no sistema, né, na interface do sistema, e será gerado esse ingresso. Lembrando, esse exercício ele foi já modelado lá, tem outro vídeo que vai estar no link abaixo, que é o vídeo sobre o diagrama de caso de uso, que faz todo o levantamento do sistema de controle de cinema, o qual tem 4 funcionalidades básicas. As funcionalidades são manter status ou gerenciar status, né? Manter filme ou gerenciar filme, manter ou gerenciar sessões do filme e a parte da venda de ingressos, né? Que é o vender ingresso. Então a venda é realizada por meio de um funcionário. Então o funcionário pode realizar essas 3 atividades, desculpem, 3 funcionalidades, pode ter atividades também, tá? E o cliente apenas efetua a compra do ingresso, mas o cliente necessita do funcionário, porque é o funcionário qual utiliza a interface do sistema. Se a venda fosse feita via internet online, né, a gente não precisaria nem do funcionário para efetuar a venda do ingresso, pode ser do cliente, o cliente selecionando na interface do nosso sistema e fazendo a compra do seu ingresso, né. Para esse diagrama de caso de uso, foi elaborado também o diagrama de classe, o qual nós temos lá a nossa boundary, né, nossa interface do nosso sistema, né, aqui a interface cinema, a controladora, né, que na verdade a interface se comunica com a controladora por sua vez vai se comunicar com as classes, no nosso caso a controladora se comunica diretamente com a sessão, tá? Então, por meio da sessão que é feito todos os controles, tá? Então toda a resposta e tudo que a gente precisar verificar e buscar em outra classe tem que vir a partir da sessão. Então volta para a sessão e depois é feita a outra parte, tá? Então ali, só lembrando, a sessão, tá? Um filme, né? Tem uma ou muitas sessões. Uma sessão faz parte de um filme. Um filme tem um gênero, um filme tem o seu ator que atua em determinado papel. Lembrando aqui, é uma classe intermediária, né? Porque um ator poderia atuar em mais de um papel no mesmo filme, tá? Então a gente modela como uma classe intermediária e não como uma classe associativa. Para quem quiser saber mais, tem outros vídeos no meu canal que vocês podem assistir, tá? A sessão é feito venda de nenhum ou de muitos ingressos e uma sessão é passada em uma determinada sala, né? Em um determinado horário. E uma sala pode ter uma ou mais de uma sessão. Essa modelagem aqui, pessoal, tem outro vídeo do diagrama de classe, né, que vai estar abaixo das descrições, para quem quiser ter mais informações. Caso tenha alguma dúvida, coloque em comentário abaixo aí do nosso vídeo. Bom, então vamos lá para a nossa modelagem? Abrindo o nosso asta, né, abrir lá o nosso diagrama de classe, né, para quem não lembra ali, ó, diagrama de classe, perdão, diagrama de sequência, né? Sequence diagram, tá? Abrir nosso diagrama.
Como toda a comunicação é feita via o funcionário, é o funcionário qual utiliza o sistema, nós vamos acrescentar nosso primeiro estereótipo, né? Que é o nosso funcionário, que é quem vai utilizar o nosso sistema, né? Tá? Então, o nosso funcionário, ele vai se comunicar com a nossa interface. Então, vamos colocar o nosso estereótipo lá, ó, da nossa lifeline, né, nosso boundary, né? Vamos colocar aqui, ó, tá? Ó, interface cinema, ok? Então, a comunicação se dará pela nossa interface. A interface, por sua vez, vai sempre se comunicar com a nossa controladora, né? Ou control, como quiserem, né? Então, vamos colocar controlador, tá? Controlador ou controladora, né? Do cinema, tá? Então, é efetuado via a controladora do cinema. Essa controladora, por sua vez, ela vai fazer os pedidos, né? Na verdade, vai fazer a utilização dos métodos que estão nas nossas entidades, ou seja, nossas classes. Que nossas classes serão sessão, né? Vamos colocar lá, ó, lá o símbolo da nossa lifeline, né? Que é representado por nossa entidade, que é sessão, tá? Então já temos sessão. A sessão, como tem a descrição lá do nosso sistema, a sessão irá na verdade, a gente vai consultar a sessão, nós temos que consultar a sala, acrescentando outra, né? E também temos que consultar o filme. Então, assim, a gente tem informações da sala e informações do filme, para posteriormente gerar o nosso ingresso, né? Então, o nosso funcionário vai clicar lá na funcionalidade, lá na nossa tela, na verdade, selecionar, né, a venda de ingresso, tá? Então, ele selecionou a venda, deixa eu puxar um pouquinho para o lado aqui, ele selecionou a venda de ingresso. Por sua vez, a interface vai se comunicar com a controladora, lá, mandando como mensagem, né, venda ingresso, tá? Vou deixar tudo padrão, tá? Se eu coloquei tudo minúsculo no 1, vamos deixar tudo igualzinho, tá? Lembrando, nós estamos utilizando aqui, ó, mensagens síncronas, que é representado por esse estereótipo com S. O A são mensagens assíncronas. As mensagens síncronas, elas dependem de um retorno, tá? Para depois nós termos iniciar outra mensagem, tá? E as assíncronas não. A gente pode sair, na verdade, startar uma mensagem aqui e uma aqui ao mesmo tempo, tá? Vocês podem ver aqui, ó, mensagem 1, 1.1 que vai fazendo sua conversação, tá? Na verdade, vai apresentando o seu comportamento e fazendo utilização dos seus métodos como dos seus retornos, tá? De cada método que nós vamos ter. Então, nós vamos fazer a venda de ingresso, né? A venda de ingresso, que chega a... Opa, escrevi errado ali, ó. Tá? Controladora, tá? Controlador, cinema, tá? Agora sim, ó, controlador cinema, tá? Escrevi o nome errado ali, tá? Então, o funcionário seleciona a venda de ingresso na interface, a qual se comunica com a controladora, dizendo que está sendo feita da venda do ingresso, né? E daí, para venda de ingresso, diz o nosso método, na verdade, né? Nossa funcionalidade venda de ingresso, que está descrita lá no nosso diagrama de caso de uso, que seria o vender ingresso, né? Então, ele vai se comunicar, ali, ó, eu passei rápido, vai se comunicar com sessão, tá? No qual vai utilizar o método selecionar sessão, tá? Então, lá a nossa controladora, tá? Se comunica com sessão, a qual vai, vocês podem colocar assim também, ali, ó, selecionar sessão, tá? Mas eu gosto mais de colocar direto o método, que é o cell sessão, tá? Então, vamos utilizar o método selecionar sessão, tá? Esse método, selecionar sessão, vai ter um retorno para a nossa controladora e para a nossa interface. Mas ao utilizar o método selecionar sessão, por trás desse método, nós vamos executar outros métodos, que seria o consultar sala e o consultar filme, né? Então, ali, ó, do selecionar sessão, nós vamos consultar sala, tá? Que é o método com sala, tá?
Lembrando, pessoal, esses métodos aqui, o nome deles, devem estar presentes no nosso diagrama de classe, tá? Até escrevi errado o nome ali, ó, cell sessão com S maiúsculo e outro S maiúsculo também, tá? Então, consultar filme, tá? E consultar sala, com sala, tá? Vamos arrumar lá, vamos deixar igualzinho, tá? Selecionar sessão e, consultar sala, tá? Consultei sala, vou ter um retorno da sala para verificar se ainda tem ingressos disponíveis na sala, né? Quando eu dou um retorno vindo de uma entidade, tá? Quando eu utilizo um método, o meu retorno é um reply messenger, tá? Que nós temos aqui, ó, que é um retorno, que o estereótipo dele é um pouco diferente. Vocês podem observar que é uma linha pontilhada e a nossa seta é aberta, né? Quando eu retorno do controlador para a interface, eu faço um envio de mensagem. O envio de mensagem é feito via esse estereótipo aqui, ó, que nós utilizamos nossa mensagem síncrona lá, né? Que é uma linha por inteira não vazada, né? E com a nossa seta achurada, tá? Então cuidado com isso. Isso aqui é envio de uma mensagem, tá? Aqui é o envio da mensagem para selecionar sessão e aqui é nosso retorno aqui é nosso retorno quando a gente chega lá na nossa entidade, tá? Então consultei a sala, posso colocar um retorno para consultar sala, que será sala, tá? Vamos colocar o tipo inteiro, tá? Então deu o retorno do número disponível da sala, se aquela sala ainda tem vagas, tá? A partir disso, nós vamos fazer a consulta do filme. Então, vamos clicar ali, ó, tá? E vamos consultar o nosso filme, que é o com filme, ok? Então, vamos fazer a consulta do nosso filme. Vou colocar um pouquinho mais aqui para baixo, tá? Ele aqui e aqui, tá? Com o filme, fazer a consulta do filme, tá? E vamos retornar o nome dos filmes disponíveis, tá? Lembrando, é um retorno, tá? Cliquem lá no Rzinho, tá? Reply Messenger, tá? E vamos colocar ali o nosso retorno que vai ser filme, o tipo string. Então, retornar com o nome dos filmes disponíveis naquela sessão, naquela determinada sala. E aí a gente retorna da sessão. Então, chegou para a nossa sessão, né? Que seria nosso cell sessão, né? Nosso método lá, sessão, nossa operação. Então, o retorno dele vai aparecer lá na nossa interface. Vamos fazer o retorno. Cell sessão é um retorno de mensagem, né? Que vem da entidade vem sempre com o nosso estereótipo pontilhado. Então, o que nós vamos retornar ali? As sessões disponíveis, tá? Do tipo string, que vai dar um retorno dos nossos tipos de sessões. Da controladora para interface, eu vou enviar uma mensagem, né? Que será apresentar as nossas sessões. Vou colocar ali apresentar sessões, tá? Beleza, então eu apresentei na interface para o funcionário selecionar todas as sessões. Mas lembre de uma coisa, lá no nosso enunciado, deixa eu voltar aqui, tá? Ele diz que ao selecionar a opção de venda de ingressos, o sistema carrega todas as sessões não encerradas, detalhando horário, filme apresentado e o número da sala. Beleza, né? Mas lembra que fala para todos. Se a gente faz assim, eu estou selecionando apenas um, tá? Aí eu vou utilizar um loop aqui, tá? Então vou utilizar um loop nessa parte desse processo de selecionar a sessão. Então vou selecionar várias e várias vezes aqui, até eu retornar todas, para ser apresentadas as sessões. Eu utilizo lá, ó, combinar, tá? E seleciono toda essa parte aqui, o qual vai ocorrer mais de uma vez, tá? Então lá eu tenho o tipo da minha alternativa, só deixa eu ajustar direitinho, ficar visível para vocês, tá? Vou colocar um pouquinho mais para cima, tá? Lá, ó. Então vamos mudar o tipo, lá é uma alternativa, nós vamos colocar um loop, tá? E nós vamos ter uma guarda, a guarda seria a nossa condição, né? Então vamos colocar assim, ó, para cada sessão, tá? Então, para cada sessão, tá? Nós vamos fazer aí. Então, para cada sessão, nós vamos fazer aquela operação, tá? Ficou errado ali, ó. Deixa eu colocar ali, arrumar. Tá, ok.
tá? Selecionar ali, loop, ok, tá? Não quero operação, cliquei errado, tá? Então, colocar lá nossa guarda, nossa guarda para cada sessão, tá? Então, para cada sessão, eu efetuo a seleção de sessão, consulto a sala, retorno o número da sala, depois eu consulto o filme, retorno o número do filme, retorno as sessões disponíveis, né? E apresento essas sessões na interface, tá? Depois de apresentar as sessões na interface, o funcionário fala elas, né, para o nosso cliente lá, qual diz, eu quero ver tal sessão, tá? Então, o funcionário vai, cliquei fora, deixa eu clicar ali fora, tá? Como uma outra mensagem, tá? Esse funcionário vai, ó lá, apareceu 2, ele vai informar a sessão desejada. Tá? Então, ele informa a sessão desejada, olha ali, ó, aparece com mensagem 2, tá? Então, ele informa a sessão desejada, esta sessão é avisada, tá? É repassada da interface para a controladora, tá? Que lá, vou colocar aqui como sessão, ok? Então, eu repasso essa sessão, a qual faz, na verdade faz não, vai utilizar qual método, tá? Então, se eu já selecionei a sessão, tá? Apresentei a sessão, a controladora vai se comunicar com o, voltando ao nosso diagrama de classe, tá? Então lá, a sessão vai se comunicar com o ingresso, tá? Então tem a comunicação via o nosso ingresso, tá? Então tudo ali dentro do mesmo, tá? Então vamos nos comunicar com o nosso ingresso, ok? Tá? Pessoal, só coloquei aqui errado, tá? Pera aí, ó. Aqui, ó, tá? Não pode ser mensagem 2 ali, tá? Porque ainda faz parte da seleção da venda de ingressos, tá? Só deixa eu remover aqui, tá? Claro, né? Porque se faz parte do mesmo, da selecionar a venda, né? Eu só apresentei na tela, né? Então não tem como fazer parte de outra mensagem, é lá na mesma mensagem, tá? Porque ainda faz parte daquela mesma funcionalidade, tá? Então era ali, era informar sessão, né? Desejada, ok? Aí, ó, beleza, tá? Então, como faz parte do mesmo, deixo ali a minha comunicação, que ainda faz parte do selecionar venda de ingressos, né? Não é uma outra funcionalidade que nós estamos utilizando. Então, informa a sessão desejada, né? Passa qual sessão da interface, né? Que eu selecionei lá no menuzinho, né? Selecionei lá a minha sessão, tá? Selecionei a sessão. Após isso, vou utilizar qual método, tá? Então, eu vou utilizar o método para gerar os nossos ingressos, né? Então, é o gerar ingresso. Olhando lá na nossa descrição, ó, o cliente escolhe as opções, sessão desejada, para assistir e o funcionário gera ingresso, tá? Então, olhando lá no nosso declasse, tá? Eu utilizo o método GRING, que é o gerar ingresso, tá? Então, passo a sessão por mensagem, a controladora vai se comunicar com a classe ingresso, tá? Que é a nossa, vamos colocar uma outra entidade lá, deixa eu puxar um pouquinho pro lado lá, ingresso, tá? Para ficar mais visível, vocês podem puxar aqui para baixo se vocês quiserem, tá? Mas pode deixar lá em cima, tá? Deixa lá para ficar bonitinho, tá? Todo certinho ele aqui, ó. Sessão, tá? Então, sessão, eu vou utilizar o gera ingresso, né? Que é controladora, chama o método da entidade ger ing, tá? Que é o nosso gerar ingresso, tá? Ele, por sua vez, vai dar um retorno, tá? Então, ele dá o seu retorno para a controladora, que poderia ser ali um ok ou um verdadeiro, vamos colocar aqui ó, como verdadeiro, tá? Do tipo
int, tá? Então, ingresso girado, podia usar um booleano também, tipo, 0 se foi girado incorretamente, 1 se foi girado corretamente, aí vai da modelagem de vocês. Se eu não me engano, aqui, ó, tá como inteiro, tá? Então, retorna como inteiro. Se fosse booleano, como booleano tipo, tá? Então, e a controladora, por sua vez, vai se comunicar com a interface, dizendo que foi emitido o nosso ingresso. Então, emitir, tá? Ingresso, tá? Pronto, então o nosso ingresso foi emitido, tá? Deixa eu só dar um zoom aqui, diminuir para caber tudo na tela, tá? E nós conversarmos sobre essa parte, tá? Então lembrando, pessoal, nosso diagrama de sequência, ele necessita que seja criado o diagrama de caso de uso e depois o diagrama de classe, que é o do qual vocês vão verificar, né? Por meio de onde que se dará a utilização dos métodos de vocês, como a nossa sessão, que tinha um método ali, selecionar sessão, o sala, que era consultar sala, o filme, consultar filme, e o ingresso, gerar ingresso, né? Então a gente tem a comunicação do ator, né, com a interface, por meio da interface a sua comunicação, né? A interface, por sua vez, conversa com a controladora, e a controladora conversa com as entidades, que são as nossas classes, né? Então, apenas lembrando, né, que o funcionário ele vai selecionar a opção de venda de ingresso na interface do sistema, né? Esse evento vai ser repassado para a controladora e vai iniciar um laço, né? Porque eu vou apresentar uma ou várias sessões, né? Então, se eu não coloco um laço, um loop aqui, isso é a condição, eu executo só uma vez. Então, eu digo que vai ser executado N vezes, até apresentar todas, tá? Então, eu faço um loop ali, o qual é representado ali por esse fragmento, né, loop, né, que vai representar a parte da seleção, da consulta da sala e da consulta do filme, bem como os seus retornos, tá? E depois, com base nessas informações que vão ser retornadas para a controladora por meio aqui, ó, tá? Na seção ali do retorno string, vai ser apresentado pela controladora, retornado da controladora para a interface, a apresentação de todas as sessões. O funcionário vai informar a sessão desejada, né? E vai confirmar. Então é como se aparecesse uma listagem das nossas sessões. O funcionário vai lá e seleciona aquela sessão, tá? A qual, pela controladora, vai utilizar o método gerar ingresso, tá? Que está na nossa classe lá, ingresso, que é representado por nossa entidade, ingresso, né? E qual vai dar um retorno, se girou corretamente ou não. Então vai retorna com envio de uma mensagem, emitir ingresso para a interface do nosso sistema, tá? Pessoal, espero que tenham entendido aí nosso diagrama de sequência, tá? Qualquer dúvida, coloque nos comentários aí. Para quem gostou do vídeo, vai lá e dá um curtir no vídeo, tá? Aproveite e assiste os outros vídeos que nós temos sobre diagrama de caso de uso, diagrama de classe, tá? Diagrama de sequência. Mais à frente vou colocar mais vídeos para vocês e espero que façam bom uso deles, tá? Até mais, até o próximo vídeo.